Boa tarde, meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou responsável pelo site Colunas Tortas. Hoje eu vou falar sobre o irracionalismo presente nos governos fascistas. Isso tem como base um texto de um autor chamado Michael Parenti, um anarquista norte-americano. O texto, o link para o livro está na descrição, você pode ver. E o texto do Colunas Tortas, que disseca um pouco esse irracionalismo, que tem como base o texto do Parenti, também está na descrição, você pode acessar depois de ver o vídeo. O grande ponto do Parenti é identificar o que é esse tal de irracionalismo dentro do fascismo e como ele funcionou como uma maneira racional e instrumental para os desígnios do poder fascista. Aqui o Parenti coloca 3 pontos muito interessantes. O primeiro é, o irracionalismo fascista, ele parte de uma maneira onde não se coloca exatamente pontos fixos dentro da teoria fascista, pontos fixos dentro do planejamento e da governança fascista. Então tudo fica meio relativo, tudo é possível de ser relativizado, tudo depende daquilo que o líder diz, mas ao mesmo tempo tudo isso está circulando em torno de um ponto que fica fixo. Dentro do nazismo e dentro do fascismo italiano, isso aconteceu principalmente a respeito da raça, do lado do nazismo, e da nação do lado do fascismo. Haviam 2 mitos que falavam sobre a raça, um momento perfeito que havia, esse momento perfeito entrou em decadência, e era necessário retomar essa pureza da raça do lado alemão. Do lado italiano, um momento perfeito da nação, um momento esse que entrou também em decadência, e o movimento fascista entrava como um movimento para recuperar essa origem forte da nação italiana, da nação de Roma. Para isso, Parenti coloca alguns pontos principais que envolviam esse racionalismo e que davam um contexto onde ele poderia acontecer. O primeiro tem a ver com o culto ao líder. O culto ao líder é um ponto importante no irracionalismo fascista, na medida em que o líder era considerado quase como um semideus. Era alguém que poderia ditar o futuro e poderia conduzir as massas para um futuro que ele mesmo acha que deveria acontecer. Esse futuro sempre relacionado com um passado perfeito, né? Um passado mitológico que deveria ser realcançado. O líder é sempre a pessoa que conduz a conquista, conduz a força. E para isso rejeita qualquer tipo de igualitarismo, qualquer tipo de democracia, qualquer tipo de pacifismo, que para os líderes fascistas esses pontos são considerados como símbolos de fraqueza da civilização moderna. Um outro elemento chave suportado pela ideologia fascista, pela ideologia irracional do fascismo, é a hostilidade à paz. A paz ela entra justamente em conjunto com o culto ao líder. Na medida em que o líder diz que a conquista, a força são os valores que devem ser seguidos, a paz passa a ser também um dos valores da civilização fraca, da civilização que se submete ao outro. Vale dizer que na própria Itália, os intelectuais futuristas elevavam a violência a um certo tipo de arte, a uma beleza estética. E o terceiro ponto chave para se entender a irracionalidade fascista é o culto, a ênfase aos valores monísticos. Isso a gente consegue ver no próprio lema do nazifascismo. Um povo, um Reich, um líder. Isso é muito interessante porque isso faz parte da própria teoria fascista a respeito de o que é uma nação, o que é uma raça. A raça, a nação, ela não pode ser dividida por classes. Portanto, quando se percebe, quando se considera, a partir dos enunciados fascistas, que se vive num país pobre, esse país tem que ser sentido como pobre, seja para a classe dominante ou para a classe dominada. Todos devem se situar como se estivessem no mesmo barco. Esse é um ponto muito interessante porque essa é uma das maneiras de suprimir a luta de classes. Em cima desses pontos, a irracionalidade se situa justamente na possibilidade de que um líder, ao ser cultuado, falar o que quiser, e sempre a verdade dita pelo líder é renovada a cada novo pronunciamento. Está também no fato de que, na hostilidade à paz, se considera uma desordem como um ponto a ser alcançado, uma organização da violência, que na prática é uma desordem da civilização, mas na medida em que a violência está organizada, independentemente da organização da civilização, da sociedade, com a violência organizada é possível que o líder, ao dizer o que quer,
conquiste os seus objetivos por ter uma massa que está liberada para ser violenta como quiser. E a ênfase aos valores monísticos, ela consegue conservar a proteção que existe em torno do líder, em torno daquilo que ele fala e em torno dos aparelhos estatais que ele usa para mover a massa. Um povo, um Reich e um líder. Ou seja, todos estão no mesmo barco, todos obedecem ao mesmo líder e todos prestam conta ao mesmo Estado. Não há perspectiva possível que fuja dessa tríade que considera somente um ponto como ponto alcançável ou como ponto possível. Um povo, um Reich e um líder. Um outro ponto que se engloba a esses três e que faz os três funcionarem é justamente a maneira irracional de lidar com a família, de utilizar o patriarcado racionalmente, instrumentalmente, para fazer com que a sociedade se reproduza, para fazer com que sempre haja soldados, sempre haja homens que possam levar adiante a construção de uma nação fascista, levar adiante a construção de um Estado forte, fascista, de um Estado guerreiro, que a todo momento vai entrar em guerra, guerra de conquista, e que vai ficar satisfeito com essa conquista. Para isso, é muito importante, dentro das sociedades fascistas, colocar valores que homens e mulheres devem seguir. Homens e mulheres devem a todo momento estar separados dentro das suas funções sociais e as mulheres devem ser, acima de tudo, as pessoas responsáveis por fazer a família funcionar. Os homens, por sua vez, são os responsáveis por produzir e, acima de tudo, por serem os soldados que podem fornecer mãos, braços, podem segurar armas e ir contra outras nações, que são consideradas as inimigas do fascismo. Um dos exemplos desse tipo de irracionalidade também pode ser visto no tratamento que, dentro do governo nazifascista, do regime nazifascista, foi dado aos gays. Primeiramente, Hitler, quando sabia que alguns dos seus líderes da SA eram gays, a primeira coisa que ele disse foi: bom, isso é um assunto particular, não me interessa. Depois que a SA foi ganhando mais poder, mais influência, foi se tornando um pedaço armado com força dentro do regime nazista, Hitler deu um passo atrás e passou a considerar a homossexualidade como algo degradante, decadente. E então os líderes da SA e diversos soldados que eram gays foram sumariamente mortos pelo regime nazista. Ou seja, se diz uma coisa quando interessa, se diz outra quando interessa. Essas coisas podem entrar em contradição, não tem problema. Sempre que o líder fala, ele renova a sua verdade. A verdade é sempre renovada a cada vez que o líder fala. É possível ver exemplos disso, acredito que no nosso cotidiano. O Bolsonaro, todo momento, a todo instante, se contradiz. E a cada nova coisa que ele diz, a sua verdade está sendo renovada. O culto ao líder é muito forte em cima de Bolsonaro. Todos acreditam naquilo que ele diz e todos vão com ele para qualquer objetivo que ele trace. Qualquer objetivo que ele considere ok de ser traçado, ele tem um pedaço da população, um pedaço de seguidores que são fervorosos ao seu lado. Também é possível perceber o ponto da hostilidade à paz. A gente percebe isso não só naquilo que Bolsonaro diz, mas também em como ele inflama as massas e faz com que elas, em suas passeatas, ataquem motociclistas que estão tentando trabalhar no dia a dia e que precisam passar pelos lugares onde as carreatas do Bolsonaro param o trânsito, principalmente no momento de pandemia, onde eles atacam as pessoas que passam pelas passeatas e que não são bolsonaristas. E a ênfase nos valores monísticos é justamente a noção de que há um Deus, todos os outros são mentira, é só o Deus cristão que vale, é só o Deus cristão que conta, todos os outros merecem vergonha, merecem humilhação. Só há um líder, só o Bolsonaro é o líder, ele é o único líder possível e só há um governo possível, que é o governo bolsonarista anticorrupção. Todos os outros não são válidos, não são possíveis, não podem ser seguidos. Você só tem um tipo de governo possível, você só tem um tipo de líder possível e um valor máximo possível, um Deus possível. Muito obrigado, se você gostou do vídeo, dá um like aqui, por favor. Se inscreva no canal, novamente todos os links estão na descrição e até a próxima.